O tema desses estudos é desafiador para a nossa vida. Hoje eu vou falar para vocês sobre a consciência, sobre os ataques malignos à nossa família. Como a gente pode perceber que o inimigo está agindo sobre nós e nossa família. Mas Márcia, eu sou crente, sou liberta em Cristo Jesus. Amém, irmão? Mas abra a palavra de Deus em João 10:10. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Deus nos promete que nós temos vida e plenitude. Amém? O que acontece no nosso dia a dia que nos rouba essa plenitude, que consome a nossa vida? São os ataques malignos. Mas Márcia, eu não tenho consciência do que é isso. O que está acontecendo na minha casa? Por que tudo está em desordem? Por que eu não consigo ter um bom relacionamento com os meus filhos? O que está acontecendo? O que está acontecendo de errado com a minha família? A primeira parte do versículo: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quando eu pensei em qual seria o melhor exemplo para exemplificar, todo mundo já foi ao zoológico, acredito que sim, talvez alguma criança, algum jovem ainda não. Quando você passa pela jaula do leão, você chega bem pertinho? Eu não chego não. Por mais que ele está lá dormindo, você tem coragem de realmente chegar bem perto da grade, se ele estiver bem acordado? O inimigo está sempre ao redor. Será que você tem coragem de chegar bem perto? Não, né? A gente tem medo. Mas o diabo não tem medo de destruir a nossa vida. Ele não perde tempo em tentar nos destruir. E nessa noite eu vou abordar vários temas que vai nos trazer consciência e estratégia para discernirmos e lutarmos contra as armadilhas de Satanás. Amém, igreja? O grande desafio que temos muitas vezes é identificar de que maneira as trevas podem estar agindo na nossa casa. Isso me fez repensar: o que será que eu estou fazendo de errado? O que será que como mãe eu estou fazendo de errado para com os meus filhos? Né? E quais as estratégias que Deus tem para a nossa vida? Vejamos a seguir alguns princípios importantes que poderão orientar a consciência dos ataques malignos à família. Número 1. Conheça a palavra de Deus. Versículo João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Um versículo tão pequenininho, né? Se eu conheço a palavra de Deus, eu sei que Jesus me ama, eu paro por aí. Não. Na verdade, quando a gente pensa em conhecer a verdade e a verdade os libertará, é intimidade com Deus e realmente conhecer a palavra, de Gênesis a Apocalipse, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, aquilo que devemos ter como padrão de vida, padrão cristão, é seguir a Jesus. Que mais? Quem pode dizer alguma coisa para mim? Seguir os 10 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, não julgar, vigiar no comportamento, vigiar no que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, onde pisa, com quem anda. Tudo isso está exemplificado na palavra de Deus. A consciência a consciência é o resultado do conhecimento da verdade. Como é que eu posso saber a direção de Deus para a minha vida se eu não conheço o que está escrito na palavra de Deus? Então, buscar a Deus e buscar a sua palavra nos traz conhecimento. E devagarinho, por exemplo, quando alguém diz assim: Deus não te ama. Não, Deus me ama, está escrito na palavra de Deus. E você mostra para a pessoa, e você vai exemplificando os versículos bíblicos,
daquilo que é verdade para a sua vida. Se você não sabe onde está a referência, eu só ouvi falar, é sinal de que estamos muito distantes de Deus. Pessoas veem a Bíblia de diversas formas, como uma fonte de recursos literários e culturais, ou como registros históricos, ou ainda simplesmente como um livro que trata de lendas religiosas ou de sabedoria popular. Há quem ainda reconheça a Bíblia como palavra de Deus, mas não buscam conhecê-las e pratica em sua vida, e pôr em prática na sua vida. Todo mundo sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas alguns têm aquele olhar só filosófico. Não, isso é bonito, funciona para alguns, mas para mim não. Eu sei que é a palavra de Deus, mas eu estou cansado, já sei que é bom, mas eu vou praticar, não sei se eu vou praticar. É uma coisa que não tem importância, não é algo relevante, não é algo que signifique importância. Mas para nós que conhecemos a verdade, que Jesus nos ama e que morreu na cruz por nós, é essencial. Se você não quer ser roubado, se você não quer sua família destruída, você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você não quer ser enganado por Satanás, você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu falo de Gênesis, Apocalipse. Porque nós nunca esperamos, por exemplo, o ladrão entrar. Entra aí, fica à vontade, escolhe o que você quer. Não tem problema não. O importante não é tirar minha vida. Será que a gente tem coragem de dizer isso para um ladrão? A gente está esperando ser roubado? Não. O ladrão vem quando a gente menos espera. Ele rouba aquilo que é de mais precioso, na verdade. E para o diabo, o que é mais precioso? A nossa alma, o nosso caráter, as nossas atitudes. Aqui hoje, esse ano nós estamos trabalhando na igreja. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Um dos fundamentos de Deus é a família. Se destruir a nossa família, o que será do justo? Mesmo eu sendo justa, servindo a Deus, se minha família for destruída, o que será da Márcia? Compreende a profundidade? E o que o diabo quer? Roubar, matar e destruir a sua família. Se a palavra de Deus não for importante, facilmente ele vai destruir a sua família. Porque ele não vai chegar chutando a porta da sua casa. Ele vai pôr a cara na janela, dar uma espiadinha, dizer assim: aqui eu tenho espaço, tem uma fresta na janela para mim entrar, eu tenho um canal de televisão para entrar, eu tenho uma música para entrar, eu tenho uma gritaria para mim entrar, eu tenho um descaso para mim entrar. O diabo não precisa de muitas coisas. Eu tenho uma desatenção dos pais, eu tenho um descaso, eu tenho o celular, o iPhone. Não sou contra isso, irmãos, nada disso. Mas se nós não vigiarmos, ele vai entrando pelas beiradas, pelas frestas das portas e destrói com a nossa vida. O diabo, ele não tem pressa. Ele não tem pressa em te destruir. E mais para frente eu vou explicar o porquê. Aí que mora o perigo. As famílias não têm adquirido o conhecimento necessário para que tenha consciência clara acerca daquilo que os afeta. Através de Jesus, que é a verdade, descobrimos a maneira adequada de confortar a dissimulação do diabo. Cultive o hábito de compartilhar ensinos da palavra de Deus com a sua família. Pai, mãe, se você não ensinar o seu filho, por mais que eu, como líder das crianças, me esforce, e as professoras também, uma vez por semana é muito pouco. É muito pouco para marcar a vida do seu filho, mudar uma conduta, uma geração. Deus pode, Deus pode, Deus faz.
Mas compartilhe com seu filho um versículo, o que Deus te abençoou no serviço, o que Deus te levou no trânsito. Numa refeição, abençoe sua família, abençoe aquilo que o Senhor colocou na sua mesa. Pequenos gestos cultivam o amor de Deus na sua família. É um desafio como pai, como mãe, para a minha vida também. Ponto número 2. Busque e cultive a maturidade espiritual. Abrindo a palavra de Deus em Hebreus 5, 13 e 14. Quem se alimenta do leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu vou frisar algumas partes desse versículo. No comecinho, quem se alimenta do leite ainda é criança. Criança de colo. Recém-convertido, conheceu a palavra de Deus, você vai e toma o leite. Passa seus meses, começa a fruta. Pequenas coisas sólidas. Depois os legumes, carnes e derivados. Até que a criança vai ficando forte e vai crescendo. A vida cristã é um crescimento constante. Se nós ficamos só no leite, não tem como administrar as outras coisas. É como se nós pararmos de buscarmos a Deus e o seu conhecimento, não tem como passar para outra etapa. Coisas grandes de Deus, coisas que Deus quer nos orientar, nos livrar, para que a gente tenha discernimento e consciência do que é maturidade cristã. Um pedacinho que chamou a atenção: pelo exercício constante. Se nós pensarmos em comida, é um exercício constante, de manhã, à tarde e à noite. Vamos pensar um pouco, trazer para uma realidade um pouco mais fácil de assimilar. Se nós pensarmos na comida, nós comemos de manhã, um lanchinho entre o almoço, café da tarde, a janta, é o que deveria ser. A nossa vida com Deus é de manhã, antes do almoço, no almoço, depois do almoço, à noite, na hora de dormir. É uma constante. Uma constante. Porque o cuidado de Deus para a nossa vida é uma constância. Amém, amor? A fidelidade de Deus é uma constância. Amém? Você crê nisso? O que eu tenho visto muitas vezes é que nós paramos de pensar o que é a nossa vida com Deus. Mas o diabo está ao redor. E se nós não abrirmos nossos olhos, nossa família é destruída. A vida cristã é um processo dinâmico de relacionamento com Deus e de crescente desenvolvimento espiritual. É preciso desenvolver, portanto, uma postura positiva, alerta e proativa. Palavras atuais, né? É um processo a desenvolver, portanto, postura positiva, alerta e proativa. O que será isso, biblicamente falando? Positivo, acho que é a fé. Alerta é estar com consciência daquilo que pode acontecer e lutar contra, ter atitude. Qual será essa atitude? 1 Pedro 5, 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe e permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós não estamos sós, a sós. Existe em cada lugar no mundo um cristão que defende a sua fé em Cristo Jesus, em Deus. Quando nós passamos pela dificuldade, às vezes nós acreditamos, não, isso só acontece comigo. O meu vizinho só tem bênção, eu só tenho provação. Não é isso. Nós temos que estar sóbrios e vigilantes, atentos,
sobre o que tem sido nossa vida perante Deus. Tem um programa que diz assim, Job, jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Se você quer saber o que Deus tem para a sua vida, o que está errado na sua casa, jejue. Ore e aprenda da palavra de Deus. Se você não tiver tempo de intimidade com Deus, você não vai ter discernimento nas áreas da sua vida para, Senhor, o que está acontecendo? Onde eu estou errando? Para que lado eu estou indo? Temos que ter intimidade com Deus. Jejum não precisa necessariamente ser uma refeição, pode ser algo que você goste muito. Oração em todo o tempo, não precisa ser só num horário, pode ser em todo o tempo que você lembre que, Senhor, me ajuda nessa situação. Até mesmo no momento do caos, em que você está querendo pegar o seu filho pela orelha, pô-lo de castigo. Senhor, me dá discernimento agora, antes que eu faça alguma coisa que marque a vida dele de forma errada. Pedir para o Senhor dar discernimento no caos. Porque muitas vezes quando a gente está no caos, a gente fala assim, fiz sem pensar. Pronto, falei. Não. Senhor, me socorre. Como eu posso me reconciliar com minha filha, com meu filho? Eu extrapolei. Eu perdi a cabeça. Sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de fechar a porta na cara do diabo. Sempre há tempo de ter discernimento e dizer assim, não, isso não é de Deus. Eu vou vigiar. Eu não vou perseguir mais os meus filhos. Porque muitas vezes a gente frisa muito a desobediência dos nossos filhos, mas esquece do tormento que os pais atormentam os filhos muitas vezes. Porque eu sou mãe, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E muitas vezes nós estamos causando marcas nos nossos filhos, que depois nós vamos chorar. Jejum, oração e Bíblia é a receita para conseguir ter a direção de Deus, a consciência sobre a nossa vida. Senhor, me ajuda. Intimidade com Deus. Ponto número 3. Reconheça sem receio a existência de poderes espirituais malignos. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu peguei nesse ponto, eu fiquei imaginando, se Deus me desse a capacidade de ter o olho totalmente aberto, de eu conseguir ver todos os demônios, todos os anjos que estão ao redor trabalhando. Eu pensei, Senhor, será que eu teria discernimento, sabedoria para administrar? Existem pessoas que têm esse dom dos olhos bem abertos, e onde passa, vê, e é uma constante isso na vida da pessoa. Posso desafiar a igreja? Que Deus abra os olhos? A igreja, não eu. Vocês querem ver dentro da sua casa? Agora falando sério, você quer que Deus realmente mostre você? Você pode pedir a Deus, Senhor, me mostra. Me mostra. Eu por muitas vezes já fui opressa de ver o demônio ao meu lado, do lado da minha cama, e o Senhor, eu saio agora em nome de Jesus. Mas eu pensei uns 5 minutos assim, o que isso aqui está fazendo do meu lado? E muitas vezes a gente se intimida com o diabo, em vez de a gente expulsar, a gente fica convivendo com ele. Fica aqui, toma café comigo, fica aí, fica à vontade. Não vou mexer com você, você não mexe comigo. Quem já passou por isso? Medo de repreender algo que está ao redor, atormentando dentro de casa. Isso é tão comum. É como se fosse uma sombra, um mal-estar. Você não consegue dormir à noite. Você sente arrepio.
Você tem medo de apagar a luz da cozinha. Estou falando mentira? Mas você que é cristão tem que resistir ao diabo. Ele resiste, as forças malignas existem, e você fala: sai agora em nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas na casa de Deus não tem isso. Tem, irmãos. Tem muito culto de oração, que a gente sente opressão. Quando o pastor, muitas vezes, até eu mesmo, falo assim: irmãos, vamos orar, que o clima está pesado. Vou revelar para vocês, é isso. É quando os demônios estão querendo roubar a nossa bênção e vêm oprimindo vocês. E a gente tem que orar para o Senhor: saia daqui para fora. Venha completar a tua obra. Saia agora em nome de Jesus. Nós temos essa autoridade em Cristo Jesus. Se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Intimidade com Deus, temor ao Senhor, e você não precisa ficar sofrendo com a opressão na sua cabeça, no seu sono, com seus filhos doentes. Quem aqui já recebeu uma visita em casa? Eu posso falar porque eu vou contar a experiência. A pessoa vem na minha casa, crente, tá? Não vou falar, não é questão não. Crente, uma belezinha. Veio, tomou café comigo e foi embora. A Letícia tinha a idade do Daniel, um pouquinho mais nova. Ela começou a gritar. A pessoa foi embora. A Letícia começou a gritar. Eu falei: Senhor, o que é isso? Deu uns minutinhos, a gente falou assim: vamos orar. A visita foi embora. Quando vai alguém na sua casa, você tem que orar antes que ela entre e depois que ela sai. Você não sabe o que está acompanhando. Talvez se você tivesse o dom de visão, que Deus te revelasse, ou às vezes mesmo até a percepção, você rápido já ora e já repreende. Mas e quando você esquece? É um churrasco, veio um monte de gente. No caso, voltando, nós oramos e cessou. Senhor, tudo que não provém de Ti, sai agora em nome de Jesus. E eu vou dizer mais, irmãos. Eu morei em casa pastoral, do lado da igreja, e tinha toda noite alguém que ia me visitar. Que gostoso, parecia uma índia. No quarto da Letícia também, ai que belezinha. Eu falava: sai em nome de Jesus. Quando o inimigo tem uma brecha, ele fica na sua casa. Quando o inimigo tem uma brecha, ele fica na sua casa. Se você não tiver consciência e intimidade com Deus, ele vai ficar te perturbando. Às vezes é a frecha da janela, é embaixo da porta. Eu estou falando isso espiritualmente, tá? Se você tem um comportamento, um pecadinho de estimação, vou entrar agora no próximo ponto. Márcia, por que eu não consigo ver isso? Por que as coisas na minha casa não mudam? Porque nós, infelizmente, muitas vezes temos o pecado de estimação. Eu tenho consciência, mas é igual mentira branca, não faz mal para ninguém, ninguém está sabendo. É uma coisa só minha que eu tenho em casa. Eu faço o que eu quero na minha casa, não é? Eu brigo como eu quero com meus filhos em casa. Eu assisto o que eu quero na minha casa. Essas são as brechas. Ninguém sabe o que eu faço, só eu e Deus. Mas o diabo que está ao redor, ele pega essas migalhas, ele vai juntando. Não é igual a gente varre a casa, tem um cisquinho aqui, um cisquinho ali. Conforme você vai varrendo, como é que fica pá? É assim que o diabo age. Ele não precisa de um monte, de um caminhão de areia. Ele junta um cisquinho aqui, um cisquinho ali, vai varrendo. Junta, ó, tudo que eu tenho. Quem faz a faxina? Jesus. Na nossa alma, no nosso coração. Se eu não tiver intimidade com Deus, o diabo faz a festa. Mas Márcia, se você não repreender,
Se você não mudar de atitude no íntimo do seu coração, a brecha está lá. Deus pode te abençoar. Você vem, ora, pede perdão. Mas se não houver arrependimento e consciência daquilo que você fez, que é realmente pecado, não tiver temor ao Senhor e ansiar por uma mudança de vida, o diabo faz a festa na sua casa. Eu não sei por que isso está acontecendo, é culpa de fulano, de ciclano, é meu vizinho que não presta. Não é isso, gente. Temor ao Senhor. Se você tem a Cristo, se você tem uma vida consagrada, uma vida de arrependimento, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O ponto número 4 diz assim, João 8:34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8:34. A prática do pecado abre portas, concede brecha ao inimigo. O pecado enfraquece e cauteriza a consciência espiritual. O segredo é fugir do pecado. Não pense que você é mais forte do que ele. Coloque sua dependência em Jesus e deixe o Senhor tomar conta da sua vida. O maior engano do cristão é achar que ele é capaz de resistir ao pecado. Porque a resistência ao pecado nada mais é que a dependência de Deus. Quanto mais eu dependo de Deus, da sua direção, do seu cuidado, quanto mais eu tenho temor ao Senhor, mais eu consigo resistir ao diabo. Mas quando eu acho que eu estou bem, que agora eu sou crente, eu vou para o céu, e está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso ler a Bíblia, jejum para quê? Está tudo bem. Aí começam as brechas na nossa vida. A total dependência de Deus é que faz com que nós temos essa, como eu posso dizer, resistir mesmo. É pela dependência de Deus. Nós temos que depender e deixar claro para Deus: eu não consigo, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não consigo nessa área. Se não for o Senhor me livrar, eu vou cair. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, cada um de nós tem a sua, irmãos. Não pense você que eu sou forte, que eu sou impecável, de forma alguma. Porque o diabo também usa isso. Nossa, ela é perfeita. Ela é pastora. Aí, ó, sossegado. Está quase sendo arrebatada. É isso que o diabo fala. Aí você descansa, não ora, não jejua, não procura Deus. Passa um dia, passa 2, passa 3. Quando vê, vocês vão para o céu, eu não. Se não fosse assim, irmãos, por que Jesus teria deixado o versículo: Senhor, Senhor, sai daqui que eu não te conheço? Jesus estava falando para as pessoas que o conheciam, que pregava o Evangelho. Mas Senhor, eu preguei em teu nome, fiz tantas coisas para o Senhor, como o Senhor não me conhece? Isso é para todos nós. Mas nós temos esperança, amém? Nós temos um advogado. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus não diz assim: tudo posso em mim, tudo posso em eu mesmo, tudo posso se eu determinar, tudo posso se eu me concentrar.
A palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. A força está na Márcia? A força está na Cibele? A força está no dinheiro? A força está na roupa? Não. Está em Cristo Jesus. Está na nossa redenção aos pés do Senhor, dizendo assim: Senhor, eu não consigo isso. A dependência é que faz a graça de Deus nos fortalecer para conseguirmos resistir. Não é a nossa força, mas a força que Deus nos provê. Ponto número 5. Esteja atento às áreas de atuação de Satanás à sua volta. 1 João 2:16, Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Você pode perguntar: Pastora Márcia, eu vivo no mundo, como eu vou conseguir sobreviver sem poder olhar nada, comprar nada, fazer nada, que tudo é pecado? Tudo que me é oferecido, vamos pôr assim, 90% ou 100%, não é de Deus. As grandes ofertas geralmente não são do Senhor. A grande oferta do Senhor para nós é o céu, algo que não podemos ver, mas temos que ter fé. Mas o carro está nos nossos olhos, o irmão está nos nossos olhos, a roupa da vizinha está nos nossos olhos. Não é assim? Se fosse fácil, nós poderíamos dizer: não, eu sou forte. Mas a palavra de Deus diz assim: busque a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Dependa do Senhor e ele te fortalecerá. O inimigo sempre vai dizer que não existe certo nem errado, tudo é relativo. Não deixe que o diabo te atacar com essa arma nociva. Eu creio que essa palavra relativo, infelizmente, já está impregnado na cultura cristã. Isso é relativo. Pode fazer tal coisa? Não. Sim, não. Ah, não, isso é relativo. Para isso pode, para isso não pode. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes a gente até sabe, mas a gente não quer falar para não constranger, né? Vai ficar chato. Você é aquele crente muito arcaico, né? Legalista. Não, só um pouquinho pode, não faz mal. E na balada pode, só um pouquinho, só não beber, só vai escutar uma música, né? O que pode, o que não pode? Só um pouquinho. Hoje as coisas são modernas, não é assim? E o Evangelho tem se escoado. É assim que o diabo vai enganando a gente, só um pouquinho. Onde está a palavra de Deus? Não sei. O que a palavra de Deus diz? Não sei, mas pode, todo mundo faz. Hoje no carro eu estava conversando com a Letícia. Eu fui muito clara com ela. Eu falei: filha, você tem que ter certeza daquilo que é bom para você. O que os outros vão fazer ao redor, sendo crente ou não, você tem que saber. Aquilo que você decidiu. O que você decidiu, o que você conhece de Deus é o que importa. Porque, infelizmente, tem exemplos cristãos que são bons e que não são. E ela está entrando numa fase que ela tem que ter certeza daquilo que realmente é importante e saber discernir entre o bem e o mal. Porque o inimigo, ele quer enganar. Então, se ela não conhecer realmente aquilo que é o certo para ela, qualquer um que falar: não, isso é legal, entra aqui, isso é bom, vem aqui, fica aqui comigo, vamos passear, não tem problema, isso é relativo.
Casar virgem é relativo. Não, não é. É propósito de Deus. Se guardar, casar, o casamento é propósito de Deus. Coisas são valores que estão se perdendo. Não, tem que experimentar, tem que viver junto primeiro. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós temos que ensinar nossos filhos a se guardar sim, a casar sim, esperar pelo seu marido, ter direção de Deus. Não ficar curtindo a vida louca aí. Sabe lá, não, o importante é ter vários, porque aí você sabe o que você quer. O importante é viver junto, porque se você decidir casar, não é isso que o mundo fala? E qual que é a promessa de Deus? Se guardar. Para ter um casamento abençoado. Não que não vá ter bênçãos os casamentos, mas eu creio que Deus honra quando Ele é honrado também. Tudo do mundo espiritual que está sob o domínio do direito de Deus está consequentemente sob a influência do maligno. Eu vou ler novamente. Tudo no mundo espiritual que não está sob o domínio direto de Deus está consequentemente sob a influência do maligno. Mais ou menos assim: se não está com Deus, está com o diabo. Se isso não é uma influência de Deus, é uma influência do diabo. Não existe meio termo. Não é relativo, isso não é relativo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem jeitinho brasileiro. O sangue de Jesus sobre sua vida é a presença do Espírito Santo te credenciando a combater e vencer as artimanhas preparadas pelo inimigo da sua alma. Você crê nisso, irmãos? Que o sangue de Cristo é que te credencia a resistir ao diabo. A presença do Espírito Santo. Quantos aqui se lembram que o Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo habita em nós. Então, quando você se sentir opresso dentro de casa, você vai orar e falar: sai agora em nome de Jesus. Mas Márcia, eu não estou sem jejum, não estou sem oração e sem ler a Bíblia. Então começa. Fecha a porta, fecha a janela, fecha os olhos, corte a mão. Não é assim que a palavra de Deus fala? O que te faz pecar, joga fora. Não brinque com o diabo. Deus tem misericórdia, mas as consequências, mais cedo ou mais tarde, elas vêm. E talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vou ler novamente. Filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que habita em você é maior do que o inimigo. Amém, igreja? A ação do inimigo pode acontecer em todas as áreas da sua vida: relacionamentos, amizade, trabalho, recursos materiais, estudos, etc. Hoje nós falamos especificamente em relação à nossa família, mas o diabo está ao redor. Imagina quando a gente brinca de esconde-esconde. Todo mundo aqui, eu acredito que brincou de esconde-esconde muitas vezes. A intenção do diabo é sempre se esconder, sempre te pegar de surpresa, correr atrás de você, passar à sua frente e te destruir. Você nunca quer ser aquele que bate a cara, não é verdade? Mas o diabo também. Ele vai estar sempre ao redor,
querendo chegar primeiro, roubar a sua vez, roubar a sua família, roubar a sua salvação. Mas nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e que mesmo que nós pequemos, Ele é fiel e justo, se nós nos arrependemos dos nossos pecados. E no texto de Romanos 8, 37 ao 39, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu quero deixar um desafio para a igreja. É muito duro para mim essa semana foi uma semana muito difícil, porque quando a gente medita na palavra de Deus, Deus começa a mostrar para nós tudo aquilo que eu, como Márcia, preciso mudar. Essa dependência, essa insuficiência. Mas a palavra de Deus diz: nós somos mais que vencedores. Se nós pecarmos, nós temos a oportunidade de nos arrepender todos os dias e seguir em frente. Resistir ao diabo, ele fugir da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, e ter a vitória em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu tenho um desafio para vocês essa noite, que é crer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você quer essa vitória em Cristo Jesus, na verdade a vitória é se render, não é ser forte, mas é reconhecer, é depender, orar, jejuar, meditar na palavra de Deus. Se nós nos esquecemos que nós somos vencedores em Cristo Jesus, o diabo acaba com a nossa vida. Mas nessa noite, marca aí na sua Bíblia, Romanos 8, 37 ao 39, eu vou ler mais uma vez. Parece que não, mas o inimigo, ele vem sempre quando a gente menos espera. E muitas vezes na nossa aflição, nós esquecemos que somos mais que vencedores. Mas em todas as coisas, não é uma ou duas, a palavra de Deus diz: mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio de Jesus, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz do quê? De separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca é tarde para Deus reconstruir a sua família. Nunca é tarde para Deus fazer coisas novas. Nunca é tarde para Deus fazer um milagre na sua vida. É preciso dependência. Não é preciso força, mas dependência do Senhor. Muitas vezes, na vida cristã, o diabo vem nos acusar. Quando a gente luta muito para superar um pecado de estimação, a gente desiste no meio do caminho, né? Ah, não, eu sou assim mesmo. Às vezes até palavras de maldição proferidas pelos nossos pais. Diz assim: você é isso mesmo. Muitas vezes demora muitos anos para entender que Deus nos ama e que você não é isso que seu pai falou, que sua mãe falou. Ou até mesmo coisas que a vida nos proporcionaram. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. O mais importante para nós
é o que Deus pensa sobre a nossa vida. Muitas vezes nós somos escravos daquilo que as pessoas falam para a gente. Aquilo que as pessoas falam determina quem nós somos. E isso é uma estratégia do diabo para acabar com a nossa vida. Porque às vezes é mais importante o que a Débora pensa do que Deus pensa de mim. É mais importante o que a irmã Áurea pensa de mim do que Deus pensa de mim. E eu corrompo a minha fé. Eu cedo à tentação. Eu cedo aos amigos. E nego a minha fé. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, igreja?